Tu conhece a série Vladimir? Essa série de 2026, que estreou recentemente na Netflix, ela tem 8 episódios, foi criada por Julia May Jonas e conta a história de uma professora universitária que está passando por uma crise de meia-idade, né? Tem uma vida profissional que não tá lá essas coisas, o casamento dela também não anda muito boas pernas, né? O marido está sendo acusado de assediar e abusar as alunas, né? E vendo a vida dela toda desse jeito, né, dentre tantos outros problemas, ela acaba conhecendo o Vladimir, que é um professor bem jovem que vai trabalhar, né, no mesmo local que ela, e ela acaba desenvolvendo aí uma obsessão, né, uma verdadeira obsessão por ele. A série ela é baseada no livro de mesmo nome, escrito pela Julia May Jonas, que é a criadora da série, e ela fala sobre diversos temas, como o envelhecimento, crise de meia-idade, invisibilidade feminina, identidade, né, dentre tantas outras coisas. A história ela é toda mostrada como que pela mente da protagonista, né? Tem sempre aí a quebra da quarta parede, ela está sempre conversando com os telespectadores, né? E ela passa a ser assim um narrador não muito confiável, né? A série ela funciona como um estudo de caso, né, psicológico sobre desejo, né, obsessão, e ela mostra exatamente essa questão, né, dela o tempo todo contando a história aí pela visão dela, né? Então assim, faz a gente lembrar de diversas obras que focavam exatamente isso, né, na obsessão e também em narradores subjetivos, como é o caso aí da professora. O título da obra, né, da série, ela já lembra aí uma questão literária, né, tá implícita, muita gente está falando, né, que faz referência a um escritor russo chamado Vladimir Nabokov, que tem uma obra muito famosa que fala sobre obsessão, desejo também, que nem a série, que é Lolita, né? Então estão dizendo que a Júlia, né, quando ela foi escrever o livro, ela pensou muito nele, ela se inspirou muito na história do Nabokov, né, Vladimir Nabokov, para poder criar aí a série dela. E a série mostra também que alguns conflitos, né, como por exemplo, você não aceitar a velhice, né, não aceitar que todo mundo envelhece pode criar aí uma crise de identidade, que também muitas vezes a gente não é honesto consigo mesmo, né, e que poder e desejo, né, quando misturados aí em certos casos, sempre vai levar a algo muito arriscado e que você idealizar alguém, né, pode te levar aí à autodestruição. A série, vou contar para vocês um pouquinho do primeiro episódio. Ela começa mostrando aí, né? Ela já começa dando a entender o que vai vir no futuro, né? Porque a série, no primeiro episódio a gente, logo assim que começa, a gente já vê aí ela conversando com a gente, né? Sempre olhando para a tela para conversar com os espectadores. E ela tá fumando aí, procurando um cigarro para fumar, né? E a gente vê um cara acorrentado, né, na cadeira. E aí ela mostra como ela chegou nessa situação, né? E aí volta o tempo, uns 6 meses antes, e aí mostra ela chateada, né, com a vida dela. O marido está sendo acusado aí dos abusos com as universitárias. Ela já não se dá tão bem assim com a filha, tá naquela crise de meia-idade, né? Não gosta muito do povo que trabalha com ela. E ela vai aí para uma reunião, né, do pessoal do trabalho. Ela leva até uma salada, né? Que ela disse que é uma salada tipo foda-se, né? E ela vai pra reunião, né? Quando ela chega lá, ela fica no cantinho, né? Lá dela, porque o pessoal, todo mundo tá falando dela, dizendo como ela é uma pobre coitada, né? Por passar por essa situação do marido e tudo mais. E ela não tá nem aí, né? Depois a gente até descobre que o relacionamento deles sempre foi aberto e tudo. Então ela, né? Tá pouco se lixando e nisso ela conhece o Vladimir, né? Que é o professor novo, que chegou lá na cidade e tudo mais, e vai lecionar no mesmo local que ela. E ela fica encantada, porque ele é um homem muito bonito, né? E ela fica assim, horrorizada, né, com a beleza dele, e ele é muito gentil com ela. Antes eles já haviam se visto, né, no supermercado, quando ela foi comprar as coisas para salada. Acabou que eles se viram assim rapidamente. E ela já tinha achado ele bem atraente, né, no supermercado. E depois que ela começa a conversar com ele, ela acha ainda mais.
Só que o Vladimir é casado, né? O Vladimir é casado com uma moça lá que, se eu não me engano, ela é professora também. E ele tem uma filhinha, né? Então ela fica meio assim, né? Mas tudo bem. E nisso, né? Ela é escritora, o Vladimir também é escritor. E a esposa do Vladimir dá a ideia deles se conhecerem melhor, né? Ah, ele precisa conhecer seu livro. E pede para ela chamar ele, né? Para beber alguma coisa. E ela chama, né? Chama os dois, né? Na realidade, aí ela diz que não bebe, e mas que ele vai sim, né? Vai visitar ela. E aí tudo bem, né? Fica tudo marcado. E termina lá a reunião, ela volta para casa dela, pega a filha dela, né? Tem uma confusão lá com a filha, com o marido e tudo mais, né? As coisas não andam nada bem na casa dela. Até que um determinado momento, né, determinado dia, toca a campainha da casa dela e quem é? O Vladimir, né? E aí ela fica lá encantada. E esse foi o primeiro episódio, né? O que vem depois daí, né? Só vai vocês assistindo. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.